Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 4. Hoje, irmãos, nós vamos começar, se Deus nos der a graça, uma série de reflexões nesse mês de fevereiro sobre o tema A Alegria que não termina em cinzas. Existe um tipo de alegria que termina literalmente em cinzas. Mas há uma alegria, a verdadeira alegria, que ela não acaba, nem muito menos acaba em cinzas. Então veja esse texto pequeno, conhecido, e nós vamos ler juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só as irmãs, por favor, leiam. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Agora só os irmãos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém, amém. Irmãos, nós estamos nos aproximando, mais uma vez, do Carnaval. O Carnaval brasileiro, provavelmente é a festa mais popular do mundo. Ela consegue atrair turistas de diferentes países, de todos os continentes. Ela consegue chamar, atrair a atenção da imprensa. Nessa festa, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, escolas de samba com os seus enredos, com os seus carros alegóricos, desfilam nas passarelas. Em outros ambientes, como Salvador, trio elétrico, Olinda, o conhecido frevo, e as multidões elas se comprimem, dançando, pulando, muitas movidas pelo álcool, embaladas nas asas da sedução. Algumas pessoas vão para essa festividade com muita pouca roupa, alguns vão quase nus, outros vão com máscaras, escondendo os rostos, as faces. E uma regra no carnaval são os excessos. A mensagem que se passa é: faça o que quiser, divirta-se, aproveite. A regra no carnaval são os excessos e não a sobriedade. Há muita bebedeira, consumo de drogas lícitas e ilícitas, muita promiscuidade, casamentos que terminam sendo desfeitos, gravidez indesejada. E na quarta-feira o carnaval termina. Ele termina na quarta-feira conhecida como quarta-feira de cinzas. E o que na verdade significa as cinzas? As cinzas eram para ser um sinal de arrependimento, uma penitência, um quebrantamento, mas simplesmente se tornou um ritual vazio. Pessoas vão para ambientes religiosos, recebem uma cruz feita de cinzas na testa, como um sinal de arrependimento, e muitas saem dali achando que está tudo certo, planejando o carnaval do próximo ano,
para na quarta-feira ir para um ritual cujo significado é arrependimento, mas que infelizmente em muitos corações não há arrependimento. É simplesmente um rito sem conteúdo moral e espiritual. E para outras pessoas o carnaval termina literalmente em cinzas. Gente que tem a sua família destruída, gente que morre, gente que adquire doenças sexualmente transmissíveis, e aquela alegria de 4, de 5 dias, ela acaba. Por quê? Porque não é uma alegria verdadeira. Porque é uma alegria artificial. Porque é uma alegria promovida pelo estímulo ao pecado, à sensualidade, à libertinagem, a uma vida sem o padrão de Deus. Mas a Bíblia nos apresenta uma alegria que não termina em cinzas. A Bíblia nos apresenta uma alegria que não está atrelada ao pecado. Pelo contrário, essa alegria está ligada, meus amados irmãos, à presença de Deus. No texto que nós lemos hoje, Salmo 16, no versículo 11, Davi diz, olha o que Davi diz, vamos ler todos juntos, Salmo 16, 11, inclusive está aí no seu boletim, diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Vamos ler juntos? Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Davi, nesse texto, ele testemunha e ele diz: é na tua presença, Senhor, que há alegria plena, é na tua destra, é à tua direita, Senhor, que há delícias. E essas delícias duram mais do que 4 dias, do que 5 dias. Em algumas cidades o carnaval dura bem mais do que isso, mas aquela alegria passa. Na presença do Senhor, Davi diz: há delícias perpetuamente. Você crê nisso, meu irmão? Quantos creem nisso? Digo amém. Na presença do Senhor, irmãos, se você e eu estamos na presença do Senhor, nós podemos desfrutar de uma alegria que não termina em cinzas, de uma alegria que não precisamos dar vazão ao pecado. No texto que nós lemos, Filipenses 4:4, Paulo fala sobre a alegria do povo de Deus, e ele diz 3 coisas que eu queria pensar com você hoje. 3 coisas, 3 características da alegria que não termina em cinzas. 3 características da alegria que você pode desfrutar. Eu não sei como está o seu coração hoje. Eu não sei como está a sua alma hoje. Talvez haja pessoas aqui tristes. Mas você sabia que Deus, Ele quer dar a você uma alegria mesmo nos seus dias tristes? Você sabia que Deus quer que você seja alegre e tenha a alegria dEle, mesmo nos dias que o seu coração estiver triste? O apóstolo Paulo fala sobre 3 características dessa alegria. Em primeiro lugar, Paulo diz que esta alegria é uma ordem de Deus. Presta atenção, a alegria é uma ordem de Deus. Vamos dizer todos juntos? A alegria é uma ordem de Deus. Mais uma vez,
a alegria é uma ordem de Deus. Paulo diz: alegrai-vos. Ele está falando que a alegria de Deus não é uma opção, que a alegria de Deus é um mandamento. Paulo está dizendo que ser alegre não é uma recomendação, é uma ordenança. Sabe por quê, irmãos? Quando o anjo Gabriel apareceu para os pastores, lá 2000 anos atrás, por ocasião do nascimento de Jesus, Lucas 2,10, o anjo Gabriel diz: eis que vos trago boa nova de grande alegria. Eu vos trago o Evangelho, e o Evangelho traz alegria. Jesus nasceu. Quando você abre a sua Bíblia, em Romanos, capítulo 14, verso 17, Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Alegria em quem? No Espírito Santo. Por isso que Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria. O que o Espírito Santo produz? Você tem o Espírito Santo? Você já recebeu a Cristo no seu coração? Se você recebeu, o Espírito de Deus está em você. E sabe o que Ele quer produzir no seu coração? Ele quer produzir no seu coração alegria. Por isso que Paulo, em Romanos 15:13, ele ora. E a oração dele, em Romanos 15:13, é o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Portanto, a ordem de Deus para você é: alegre-se. A ordem de Deus para você é: busque a alegria de Deus. A ordem do dia para nós crentes é: alegrai-vos. Alegrai-vos. Comece a pensar naquilo que Deus fez e faz por você. Comece a refletir no cuidado de Deus pela sua vida. Comece a refletir na obra de Cristo na sua história. E Paulo diz: alegre-se. Abra sua Bíblia no Salmo de número 70, versículo 4. Olha o que esse salmo diz, irmãos. Olha o que o próprio rei Davi expressa no Salmo de número 70, versículo 4. Veja o que esse texto diz. Salmo 74. Davi diz o seguinte: folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. A NVI diz: mas regozijem-se e alegrem-se em ti, em Deus, todos os que te buscam. Então saiba, Deus não quer que você viva uma vida triste. Deus não quer que você viva uma vida triste. Amém, irmãos? Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não quer que você viva uma vida triste. Pode dizer isso para ela. Nós podemos ter momentos de tristeza. Nós temos momentos de tristeza. Mas Paulo está dizendo: irmãos, alegrem-se, há uma alegria para vocês, há uma alegria de Deus, há uma alegria do Espírito Santo, há um gozo de Deus, há um contentamento de Deus, então se alegrem. Mas há uma segunda característica dessa alegria. Se você olhar, voltar aí no texto, Filipenses 4:4,
Paulo vai dizer que a alegria do povo de Deus, a alegria que não termina em cinzas, ela é independente das circunstâncias. Ela é independente das circunstâncias. Veja o que o texto diz. Paulo diz: alegrai-vos. Alegrai-vos quando? Sempre. Paulo não diz: alegre-se somente quando o salário aumenta. Alegre-se somente quando você receber uma promoção de emprego. Alegre-se somente quando o comércio funcionar e você ganhar muito dinheiro. Alegre-se quando você passar no vestibular, quando você adentrar numa faculdade, quando passar no concurso, quando terminar o curso, quando se aposentar. Alegre-se. Paulo não está dizendo alegre-se somente em alguns momentos, porque existem momentos marcantes da nossa vida que nos trazem alegria. Paulo está dizendo: alegre-se sempre. Alegre-se sempre. Alegre-se sempre. Porque, como nós falamos hoje de manhã, o Evangelho traz boas notícias que sempre são novas, que sempre trazem alegria à nossa alma. A vida, irmãos, ela muitas vezes é como um mosaico, como diz o pastor Hernandes, que muitas vezes traz cores escuras do sofrimento. Existem dias maus, existem circunstâncias difíceis, mas a nossa alegria não pode depender disso. Porque, como nós falamos hoje de manhã, na nossa vida terrena sempre tem um mais, não é verdade? O indivíduo está bem no emprego, mas ele tem uma dificuldade com um colega de trabalho, mas ele tem um funcionário difícil, mas ele tem um patrão complexo. O indivíduo está bem na vida acadêmica, mas a saúde dele está com alguns problemas. O indivíduo tem uma família maravilhosa, mas ele reclama do sogro ou da sogra, reclama do genro, reclama da nora. Parece que a nossa vida sempre tem um mais. E se a gente for esperar que todas as circunstâncias estejam bem, isso só vai acontecer, sabe quando? Sabe quando? Sabe qual vai ser aquele momento que você não vai ter nenhum problema na sua vida? Nem agora, nem depois. Quando você viver essa realidade, tenha certeza, você já está com o Senhor. Você já partiu. Porque nesta vida nós temos problemas. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava onde, irmãos? Em um resort, não foi isso? Estava no resort, beira-mar, comendo o dia todo, tomando banho de piscina, de vez em quando ele dava um mergulho na praia, não era isso, irmãos? Era assim que ele estava? Ele estava ganhando muito dinheiro, ele estava com uma saúde perfeita, a vida dele era um sucesso pleno. Era isso, irmãos? Não. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, tinha alguém perto dele, tinha um soldado perto dele, que o vigiava. Quando Paulo escreveu essa carta, ele tinha poucos amigos para confortá-lo, e muitos inimigos para piorar a sua situação. Quando Paulo escreveu essa carta, ele podia estar encarando a morte. Ele escreveu essa epístola preso. Ele estava na cidade de Roma. E por que ele estava preso? Foi porque ele roubou? Foi porque ele matou? Não, ele estava preso por ser crente. Ele estava preso por causa do Evangelho. Mas mesmo preso, Paulo diz: irmãos, alegrem-se sempre, sempre. Se você ler a Epístola aos Filipenses, essa semana, leia a Epístola aos Filipenses, e grife
Quantas vezes a palavra alegria, ou regozijo, ou o verbo alegrar aparece na epístola? E você vai descobrir que ele aparece 16 vezes, alegria ou regozijo, 16 vezes. Ou seja, um tema desta carta é alegria. Paulo escreve essa carta tendo como um dos propósitos transbordar a mente e o coração dos cristãos de alegria. Existem momentos na sua vida que as coisas estão escuras e que o seu coração se entristece. Não existe? Não há frustrações na vida. Não há expectativas frustradas, irmãos. Não há dores que persistem na nossa alma e às vezes no nosso corpo. Não há coisas que a gente olha e diz: não era para ser assim. Nesses momentos mais difíceis, lembre-se, nesses dias mais tristes, lembre-se, e não apenas nos dias felizes, emocionantes e maravilhosos, mas mesmo nos dias mais tristes, lembre-se, alegre-se, 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 não por aquilo, não pela dor, mas alegre-se. Sabe por quê? Porque como o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, quando eles voltaram de uma missão: alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos, porque há um Deus que está olhando você, há um Deus que não lhe abandona, há um Deus que lhe conduz em vitória mesmo na dor. Há um Deus que um dia arrancará esse sofrimento da sua alma e da sua vida para sempre. Alegre-se. Amém, meus amados irmãos? É aquele indivíduo que às vezes você está estudando, ou está trabalhando, está cansado, mas você diz: daqui a 1 mês eu vou entrar de férias. E você já se anima. Daqui a 1 mês eu vou receber uma promoção no emprego, e se anima. Amanhã eu vou fazer a matrícula na faculdade, e daqui a 1 mês eu vou entrar no curso que eu tanto sonhei. E você se alegra com uma expectativa que você crê que vai acontecer. Mas a vida da gente está sujeita a muitas coisas. Mas você já se alegra naquela expectativa. Deus promete hoje e muito mais na eternidade coisas maravilhosas para você. Então, naqueles dias escuros, mesmo naqueles dias, se alegre em Deus, porque o melhor está por vir, porque coisas grandes do Senhor vão acontecer na história dos seus filhos. Você pode dizer amém? Você crê nisso, meu irmão? Então nós devemos nos alegrar quando, irmãos? Sempre. Nós devemos nos alegrar quando, irmãos? Sempre. Mas em terceiro e último lugar, eu queria que você lembrasse, antes de nós adentrarmos no terceiro aspecto, de Abacuque.
Abacuque capítulo 3, do verso 17 ao verso 19. Um texto tão conhecido e que reflete muito bem essa alegria que não depende de circunstâncias, essa alegria na tristeza, quando Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ou seja, ainda que não floresça a figueira, nem haja uvas nas videiras, ele continua dizendo: o produto da oliveira minta, ou seja, a safra de azeitonas venha falhar, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. E assim nós entramos no último ponto. A alegria do povo de Deus, a alegria que não termina em cinzas, ela está centralizada, centrada em Cristo. Em Cristo. O texto diz: alegrai-vos sempre em quem, irmãos? No Senhor. Alegrai-vos sempre em quem, igreja? No Senhor. Paulo não está dizendo: alegre-se porque ficou doente, alegre-se porque alguém morreu, alegre-se porque o mês foi fraco de negócio, alegre-se porque não passou no vestibular, alegre-se porque a tragédia chegou. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: alegre-se, mas alegre-se no Senhor, alegre-se em Cristo. E isso é tão enfático que Paulo diz novamente: outra vez digo, alegrai-vos. Presta atenção. A alegria do cristão é uma pessoa. Às vezes a gente tem aquela ideia de pensar assim: se um dia eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Já teve essa ideia? E um dia você consegue. E parece que você tem aquela euforia, aquela alegria. Mas aquele pico de euforia um dia baixa. E a vida volta ao normal. Ou alguém que diz assim: eu sonho comprar o celular XYZ. E ele compra. Ou os pais dão. E quando ele ganha o celular, ele fica feliz demais. Mas daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses, a euforia já passa. E em alguns, daqui a 3 meses, ele descobre que já foi lançado um outro celular, e ele já está dizendo: meu celular está desatualizado. Existem pessoas que nós olhamos para elas, e materialmente elas têm tudo. Você conhece gente que você olha e diz assim: a pessoa fez aniversário e você quer dar um presente para ela, mas você diz: meu Deus, qual é o presente que eu vou dar para uma pessoa que tem tudo? Mas existem algumas dessas pessoas que, mesmo tendo tudo, parece que elas não têm o mais importante. Tem pessoas que têm tudo, mas que são extremamente infelizes. São extremamente insatisfeitas. Sabe por quê, irmãos? Porque a alegria não está centrada em coisas. A alegria está centrada em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo.
O que Paulo está dizendo é que Deus é absolutamente suficiente para nos suprir. Deus é absolutamente suficiente para nos suprir, e essa verdade é tão poderosa que A.W. Tozer, um grande homem de Deus, falecido na década de 60, ele disse: quem tem Deus e mais tudo o que há no mundo, não está melhor colocado na vida do que o homem que tem só Deus. Ele diz: a pessoa que tem Deus e mais tudo no mundo, não está em melhor situação do que aquela pessoa que tem só Deus. A palavra de Deus nos diz em Isaías 12:3, que os remidos iriam tirar com alegria águas das fontes da salvação. Mas presta atenção, se a alegria é cristocêntrica, ela está centrada em Cristo, somente aqueles que têm Cristo podem ter a verdadeira alegria. Quem não tem Cristo, tem momentos de alegria. Quem não tem Cristo, tem circunstâncias alegres. Quem não tem Cristo, tem circunstâncias passageiras de alegria. Mas somente aquele que tem a Jesus tem a alegria verdadeira. O apóstolo Paulo está preso, mas mesmo preso, ele se alegra no Senhor. E se você ler a epístola aos Filipenses, você vai perceber vários motivos que traziam alegria para o apóstolo Paulo. Ele sabia que Deus era poderoso para suprir a sua necessidade. Ele vivia para glorificar a Cristo. Ele sabia que vidas estavam sendo salvas. Ele sabia que Deus o estava usando para um propósito glorioso. Ele sabia que Deus estava conduzindo todas as coisas, até as coisas ruins, para o seu bem. Ele sabia que para aqueles que creem em Cristo, até a morte, para os que creem em Cristo, até a morte é lucro. Ele sabia que tinha livre acesso ao trono da graça. Eu quero terminar dizendo o seguinte: a verdadeira alegria não reside na festa do carnaval. Não. A verdadeira alegria, só o Senhor pode dar. Porque essa alegria de Deus é uma pessoa. Essa alegria de Deus, presta atenção, ela não dura apenas os dias de festa. Esta alegria de Deus, ela quer estar presente na sua vida, na sua história, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, nos dias mais felizes, nos dias mais dramáticos, nos dias de vitória, nos dias de derrota, nos dias em que você ri de felicidade, nos dias em que você chora de tristeza. Em todos esses dias, Deus quer ser a sua alegria, a minha alegria. E eu concluo com as palavras novamente de A.W. Tozer, quando ele diz: a mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia.
a mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. Nós aprendemos nesta noite que Deus nos ordena: alegre-se. Nós aprendemos nessa noite que Deus tem uma alegria para nós, real, verdadeira, em todas as circunstâncias, mesmo nos dias de luto e de tristeza. Nós aprendemos nessa noite que a nossa alegria não está nas coisas, mesmo que coisas possam trazer momentos de alegria para nós, e trazem, e podem ser bênçãos de Deus para nós, e a gente pode desfrutá-la, coisas boas que agradam a Deus, sim, mas a gente aprendeu que a verdadeira alegria está numa pessoa, está em Jesus Cristo, está no Senhor. Queria convidar você a ficar de pé, e nós louvarmos ao Senhor, e nós glorificarmos ao Senhor, lembrando do que o Senhor diz no Salmo de número 4, versículo 7, olha o que o Senhor diz, olha a verdade que Davi proclama no Salmo 4, 7, eu queria que você lesse comigo, Salmo de número 4, versículo 7, olha a alegria de Deus, olha a natureza dessa alegria do Senhor, Salmo 4, 7, vamos ler juntos, irmãos, bem forte, leiamos. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Aleluia, que o seu coração se alegre, que a sua alma se alegre em Deus, no Senhor, que você adore a Deus, que você glorifique a Deus, e na adoração e na exaltação a Deus, que o seu coração desfrute de gozo e desfrute da alegria que não termina em cinzas. Vamos louvar ao Senhor.